Olha, eu digo para vocês que todos os dias eu me impressiono como não existe diferença racial, diferença religiosa, social. A crise do pânico ou as crises de ansiedade, elas estão muito mais frequentes em todas as faixas etárias, classes sociais, é o que eu mais vejo acontecendo, né? Quando tem amigos meus que são psiquiatras ou amigos que trabalham em plantão de hospital, o volume de pessoas que chegam que acham que estão tendo um ataque cardíaco, porque os sintomas são muito semelhantes, e acabam naquela triagem ali, fazendo um eletro, percebe que não é um ataque cardíaco, então a gente sabe que é uma crise do pânico. Sendo medicadas com aquelas drogas de ataque para melhorar o batimento cardíaco, um frontal, né, que uma linguagem é de uma medicação, mas o princípio ativo dele não é esse, mas o frontal sendo utilizado, e aí depois o encaminhamento para psicoterapia, um apoio medicamentoso para que a pessoa consiga sair da crise de ansiedade. E a gente tem os dados da OMS aí que são alarmantes, como a ansiedade e o estresse, o transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, vem crescendo muito, né? E a minha área de atuação, a meditação, ela é um carro-chefe para tratamento de ansiedade, assim como a psicoterapia e o apoio medicamentoso. São três frentes que entram ali. E eu vejo muita melhora nas pessoas que praticam práticas contemplativas, não só a meditação, nessa forma de gestão, de buscar uma forma de gerir a ansiedade que não seja só o apoio medicamentoso, só a psicoterapia, que faz aí uma abordagem multidisciplinar com efeitos muito positivos da redução do estresse e da ansiedade. O estresse e a ansiedade, como eu sempre falo em todos os meus materiais e vídeos, eles são comedores de performance, eles são comedores de qualidade de vida, eles nos colocam na nossa versão de lutar, sobreviver ou paralisar, que são respostas muito animalescas e rudimentares que funcionavam para trazer a gente até aqui em termos de sobrevivência, mas que no mundo moderno a gente requer outros tipos de respostas. A gente não precisa mais lutar, paralisar ou fugir. A gente precisa de outras respostas, a gente precisa ser mais paciente e compassivo com os nossos pares em trabalho, a gente precisa ser mais compassivo e paciente com os nossos filhos, na criação deles. Então a irritação, o estresse, a ansiedade, que no momento de luta, um embate com um animal ou com uma outra tribo, lá atrás, quando a gente era mais pré-históricos, funcionava bem, hoje em dia as respostas que o mundo moderno requer da gente são respostas aonde esse cérebro de sobrevivência, quando ele dá essa resposta de sobrevivência, são respostas inadequadas, não mais adequadas ao mundo moderno. E aí temos uma grande questão: como é que a gente sai desse lugar de sobrevivência e a gente entra para um cérebro que eu chamo de cérebro da presença, que é o cérebro da alta performance, não só performance em termos de trabalho, mas performance de vida, de qualidade de vida, de prazer de viver, de paz, de tranquilidade, de segurança emocional, onde você consegue ser a melhor versão de você mesmo, não aquela versão tão animal, tão temerosa. O medo, que é o pai da ansiedade, do estresse ali, o medo ele é um lugar que ele nos encolhe, né? Quando o bicho está com medo, você vê um bicho acuado, ele fica mais reativo. A gente viver sobre essa ótica do medo é como se a gente estivesse emburrecendo ou talvez vivendo com menos luz, né, com menos brilho. Então não é um lugar bom para se estar. Tanto é verdade que as pessoas se incomodam e vão buscar se incomodam não só com a emoção do medo, mas com ele engrenado no nosso corpo, com a crise de ansiedade, toda a síndrome metabólica e a cascata metabólica que o medo causa. Mas o medo em excesso, ele é um lugar inóspito para se viver, que incomoda, o que é ótimo, porque aí o ser humano se movimenta para sair desse lugar. E sair desse lugar requer esforço, como eu disse, um bom apoio medicamentoso, um bom psiquiatra, um bom processo psicoterapêutico para entender como você maneja o estresse dentro de você, mas também como você pode tomar decisões e escolhas na sua vida, fora, a vida de fora, para que fique um lugar mais confortável para você e menos fonte de tanto estresse. Tem variáveis que a gente não consegue mexer. A gente não pode mudar o caos do mundo. A gente não pode mudar a violência urbana. Mas, de repente, a gente pode fazer escolhas e nos colocar em ambientes não tão urbanos, não tão condensados de vida. A gente pode começar a buscar projetos de mudança que às vezes levam anos, de repente buscar um outro relacionamento, que esse relacionamento que você está é muita fonte de estresse. Buscar uma nova forma de educar os seus filhos. Então existem manejos externos e manejos internos. O meu trabalho ele entra nos manejos internos, de como você pensa sobre as coisas, a meditação,
e práticas contemplativas adaptadas ao mundo moderno. Então, micro exercícios de treinos mentais que você faz, como se fosse uma ginástica, no seu dia a dia. Exercícios rápidos, exercícios simples, que você faz com os olhos abertos, sem requerer que você vá para um retiro espiritual ou aprender meditação num templo, que você consiga inserir na rotina do seu dia a dia, como pai, como mãe, como empresário, como funcionário, como colaborador, não importa a sua função no mundo, que você consiga, com esses micro exercícios que eu passo, manejar um pouquinho para evitar que essa panela de pressão exploda numa crise de ansiedade. E, obviamente, quanto mais cérebro da presença a gente está, quanto menos na sobrevivência, no medo, melhores são as nossas escolhas. E escolhas boas criam uma vida boa. Escolhas ruins criam uma vida ruim. Uma vida ruim não cai do nada, né? Cai de escolhas que não são boas. E a gente precisa fazer, às vezes, escolhas difíceis. As escolhas boas são as escolhas difíceis. As escolhas fáceis, às vezes, são as mais difíceis a longo prazo. São aquelas que não vão levar a nossa vida numa direção boa. Então, se exercitar é uma escolha difícil, mas é boa. Você tratar bem as pessoas, às vezes, é uma escolha difícil, mas é boa. Você deixar de assistir uma série dramática, cheia de medo, que vai te colocar num estado emocional que não é bom para você, é difícil. Às vezes é mais difícil você assistir um documentário positivo, é mais difícil você dormir mais cedo, para poder acordar mais cedo. São escolhas mais difíceis, mas essas escolhas difíceis que produzem uma vida boa. As escolhas fáceis raramente produzem uma vida melhor. E dentro desse espectro de buscar mais qualidade de vida, você aprender técnicas contemplativas, exercícios de respiração, de visualização, de meditação que podem produzir de uma forma robusta e sustentada mais qualidade de vida, eu acredito que é uma saída muito inteligente. Não é das escolhas mais fáceis, mas é uma escolha muito inteligente, que vai produzir efeitos muito positivos. Tanto é que nós vemos que pessoas que aprendem essas práticas de meditação, elas acabam precisando de menos apoio medicamentoso para redução de ansiedade, conseguem reduzir às vezes a dose da medicação, de tão poderoso que é a intervenção dessas práticas contemplativas milenares, que é a meditação, visualização, contagem de respiração e tantos outros exercícios que podem ser aplicados no seu dia a dia para promover mais qualidade de vida. Você já tinha pensado sobre isso?